Olá a todos, bem-vindos a mais uma oficina de redação que estamos fazendo aqui. Temos aí dois certames próximos, que é o do ABIN e do STM, então vamos focar nesses certames. Para quem não me conhece, eu sou Leandro Rangel, eu sou professor de discursivas do Provas de TI e estou aqui para ajudar vocês nessa seara. Bom, qual é o objetivo desse curso, tá? Primeiramente, deixar claro que a gente não tem intenção de tentar adivinhar o tema. Não vai ser isso. Muito menos ensinar vocês a tentar enrolar o examinador, fazer qualquer tipo de técnica para. Uma vez que você não saiba o conteúdo. O objetivo não é esse. O objetivo é você, sabendo minimamente o conteúdo, é você ter a oportunidade de praticar para ter um resultado melhor, tá? Todo mundo sabe que uma tática consagrada é fazer questões antigas de provas de concurso, com isso a gente consegue maximizar nosso resultado. E muitas pessoas não fazem isso para discursivas. Então, o objetivo aqui é dar essa oportunidade para que vocês pratiquem e com isso vocês consigam melhorar. E aí, na prática, vocês vão ter a oportunidade de fazer um tema, passar para mim, eu vou fazer uma correção muito semelhante ao que o examinador faz e eu vou apontar todos os feedbacks que vocês podem fazer para estar melhorando aí ao longo dessa jornada. E a abordagem de correção vai ser estilo CESP, tá? Eu acho que se vocês optaram por adquirir essa oficina, vocês já têm noção do que eu vou falar aqui, mas eu vou só refrisar a importância que as discursivas estão ganhando nos últimos tempos, tá? Se a gente for comparar aí antigamente, as provas tinham um percentual de 6 a 10% do que a discursiva representava antes. Se a gente for comparar, por exemplo, o ABIN de 2010, que foi a última prova do ABIN que teve, você tinha aí 150 pontos que você podia disputar nas questões objetivas e 10 pontos nas discursivas. Isso dava uma representatividade de 6%. Dificilmente uma pessoa que encabeçava a lista na prova objetiva e não fosse eliminada na discursiva perderia muitas posições, porque 10 pontos só, um cara que tirasse 8, outro que tirasse 6, não faria muita influência. Mas, se a gente for comparar com a prova da ABIN agora, com esse edital de 2017, onde você vai ter 150 pontos nas objetivas e também 150 pontos nas discursivas, o cenário mudou. Você tem aí 50% da prova representada por questões objetivas e 50% por questões discursivas. E isso muda muito. A pessoa pode ir muito bem na objetiva e em uma das discursivas ser eliminado ou não ter a nota suficientemente boa, ou, às vezes, como acontece muito, a pessoa passa na objetiva raspando, tira um pouco acima da nota de corte, mas na discursiva ela consegue roubar muitas posições. O STM está dentro do padrão CESP, representando aí entre 20% e 35% de representatividade. Nesse caso aí, né, a gente tem 25% da prova que vai ser representada pela discursiva. E essa oficina ela vai abordar esses dois concursos, né, o STM e a ABIN, porque são ambos do CESP. Vão ser temas diferentes para cada concurso e para cada cargo, mas o vídeo vai ser o mesmo porque não vai ter muita diferença, visto que a banca é a mesma, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer aqui é conhecer a banca. Quem já fez alguma prova do CESP, já teve uma discursiva corrigida, já conhece mais ou menos o padrão da banca. Quem não conhece vai ter a oportunidade de fazer isso aqui nas nossas discursivas, tá? Primeiro ponto aí que você tem que entender do CESP é que ele não penaliza você pelo erro, tá? Eu vou explicar isso um pouco mais detalhado mais à frente, mas ele não lhe penaliza e os erros de português eles vão sendo diluídos conforme você escreve. Ou seja, nessa fórmula aqui que está no edital, a nota da questão vai ser igual à nota do conteúdo menos. Aí nós temos aqui uma divisão, que é o número de erros por total de linha. Se você teve 3 erros e você escreveu 10 linhas, você vai ter um desconto de 0,3. Agora, se você escreveu esses mesmos 3 erros em 30 linhas, você vai ter um desconto de 0,1. Então, quanto mais linhas você escreve, mais você dilui o seu erro de português.
Mas normalmente isso não afeta tanto na nota final, porque você está discutindo aí 0,1, 0,3, 0,5 décimos, se o cara tiver muito erro de português, em cima de uma prova que vale 20, 30, 40 pontos, o importante no CESP especificamente é focar na nota de conteúdo, tá? Como eu tinha falado antes, o CESP é uma banca que ele não lhe penaliza. A sua nota, ela parte do zero e você vai ganhando pontos à medida que você escreve o que o examinador estava esperando. A ESAF ela é um pouco diferente, ela despontua você a partir do que você escreve. Então, normalmente em editais da ESAF, ela vem dizendo claramente no edital o que ela vai descontar e quanto que ela pode descontar por cada item. Então, são bancas diferentes, né? Para cada tipo de banca, você deve fazer um preparo específico para discursiva. E nesse caso aqui, a gente vai estar focando no CESP, tá? Bom, analisando esse edital do STM, a gente não vai esperar muitas surpresas, não. O edital ele prevê um texto discursivo de até 30 linhas sobre alguma coisa do conhecimento específico do edital. Então, a gente pode esperar algo semelhante a esse texto aqui, essa discursiva que caiu no TRE de Tocantins agora recentemente. Ele lhe apresenta vários itens e espera que você responda sobre cada um deles em seu texto. Eu vou falar um pouco mais à frente de como vocês devem fazer a discursiva, mas primeiro ponto assim, normalmente o CESP apresenta para a gente um texto introdutório aí, que às vezes as pessoas ficam elocubrando, ficam tentando achar que a resposta está aí, ou tentam replicar esse texto na resposta da pessoa. Isso aí normalmente pode ser desconsiderado. Esse texto é meramente motivador e muitas vezes ele não serve nem para motivar, só serve para atrapalhar o candidato. O candidato lê o texto, aí fica achando que ele faz parte da resposta, não tira o texto da cabeça e se esquece do mais importante, que é responder o que o examinador pediu. Eu dou a oportunidade para vocês aí, se vocês quiserem pausar o vídeo e ler com calma, vocês vão ver que a maioria das perguntas que o examinador faz abaixo não tem nenhuma relação com o texto acima. Você não acha nada de user stories no texto acima, você não acha nada de integração contínua, nada de TDD. Então, ler ou não ler o texto acima não vai fazer diferença se você sabe o que é user stories, se você sabe o que é integração contínua, se você sabe o que é TDD. Então, não dá muita atenção a esse texto não, tá? Foca no que o examinador pediu. Analisando o edital da ABIN para quem vai fazer esse concurso, aí o cenário é um pouco mais arrojado para as discursivas. Primeiramente, quem leu com atenção o edital da ABIN percebe que tem 3 cargos de TI e não somente 2. Um cargo de oficial de inteligência, área fim, que cobra muito conteúdo de TI, e 2 cargos de área meio, tá? Com conteúdo exclusivamente de TI. E o edital da ABIN está prevendo 3 discursivas, né? Uma dissertação de 60 linhas e 2 questões de até 30 linhas, com todos os temas de conteúdo específico. Tá? Então, possivelmente a gente vai esperar uma dissertação um pouco mais robusta, completa, abordando talvez uma transversalidade de temas. E 2 questões um pouco mais diretas, semelhante ao exemplo da prova do Tocantins que eu mostrei no slide passado. E essas 3 discursivas totalizam aí 150 pontos. Isso pode decidir a classificação de muita gente ou pode também afundar a classificação de muita gente. Quem não estiver preparado aqui na ABIN vai ter altos percalços. Bom, nessa parte aqui eu faço algumas breves explicações sobre boas práticas que você deve fazer na discursiva do CESP. Tá? Um dos exemplos, inclusive, é um exemplo real, é uma discursiva que eu fiz, então eu fico bem confortável em discutir isso aí com vocês, certo? Primeira boa prática que eu preconizo é usar palavras-chave, tá? Vocês, quando estão fazendo uma discursiva, vocês têm sempre que se colocar no lugar do examinador, tá? Quem vai corrigir a prova de vocês não é um compilador que você vai colocar um código-fonte, o código-fonte retorna dizendo, tem um erro aqui na linha 17, o erro é tal. Não é.
é um ser humano que está do outro lado, que vai ter que ler, num prazo apertado, uma série de discursivas, todas muito parecidas. Então, como é que você vai se sobressair em relação às outras para que o examinador, em poucos segundos, enxergue no seu texto a resposta que ele queria? Você vai utilizar palavras-chave, tá? Então, para dar esse exemplo aqui, eu trouxe uma dissertação real do cargo 2 da Anatel de 2014. Então, vamos ver o que o examinador queria, tá? Ele dá um textozinho acima e pede que você aborde alguns aspectos, que é sobre a escolha de uma distribuição Linux, você fale sobre a capacidade de fornecimento de suporte específico, ferramentas administrativas existentes e oferecimento de escalabilidade. Então, o examinador lhe faz 3 perguntas sobre distribuições Linux. Isso aqui foi o padrão de respostas que o CESP colocou, tá? Ele colocava o que esperava que a pessoa citasse no texto, tá? Observe que nesse padrão de resposta, o examinador deixa claro que qualquer distribuição pode ser escolhida. Ele dá exemplo de algumas distribuições mais conhecidas, como Debian, Red Hat, Ubuntu, SUSE e Mandriva. E ele fala aqui sobre a capacidade de fornecimento de suporte específico. Ele cita alguns itens, como instalação de novos programas, a importância de se observar se a distribuição especificada possui suporte qualificado para o produto. E ele fala 2 pontos aqui específicos sobre o Red Hat e sobre o Mandriva. Que o Red Hat é uma distribuição paga do Linux, justamente pelo suporte que oferece aos clientes, e o Mandriva, que é outra variação com opções pagas e grátis. Sobre ferramentas administrativas existentes, ele cita algumas no padrão de resposta dele. Sobre o oferecimento de escalabilidade, o examinador cita especificamente o Red Hat Enterprise Linux. Tá? Ele, apesar de iniciar o padrão de resposta de uma forma mais genérica, nesse item ele esperava especificamente que o candidato falasse sobre Red Hat. Isso não significa que quem não falou sobre Red Hat não ganhou uma nota boa, mas dá para entender que o examinador gostava dessa distribuição. Então vamos olhar um pouco aqui a resposta que o aluno colocou. Só lembrando aqui, o item perguntado foi capacidade de fornecimento de suporte específico. Olha o que o aluno falou. A distribuição do Red Hat se apresenta como a mais adequada para uso corporativo. Beleza, ele tinha que apontar uma, ele escolheu o Red Hat. A argumentação dele para fazer essa escolha foi o quê? Ela conta com uma vasta quantidade de fornecedores especializados tanto na sua distribuição como no suporte. Uma resposta que não tem muito lastro técnico, mas ele falou uma coisa que o examinador gostaria de ouvir, que o Red Hat tem suporte. O outro ponto são as ferramentas administrativas existentes. Observe o que o aluno falou. Se eu for sumarizar esse parágrafo, basicamente o que o aluno fala é que o Red Hat é uma distribuição que conta com ferramentas administrativas poderosas. Ponto. Se a pessoa não soubesse nada do Red Hat, ela poderia tranquilamente escrever que ela possui ferramentas administrativas poderosas. E ele colocou isso aí na discursiva dele. Não citou nominalmente nenhuma das ferramentas que o examinador colocou no padrão de resposta. O IAST não citou nada, tá? Mas ele falou que o Red Hat conta com ferramentas poderosas. E o oferecimento de escalabilidade. Aqui o aluno fala que o Red Hat é altamente escalável, o que permite a implementação de ambientes distribuídos, servidores em clusters e serviços de TI em alta disponibilidade. Beleza, falou bem do Red Hat mais uma vez. Se você for comparar linha a linha o texto apresentado com o padrão de resposta, vocês vão ver que tem muito gap, muito gap mesmo. Mas vamos ver aqui qual foi a nota que esse aluno recebeu, tá? Vocês conseguem ver que na capacidade de fornecimento de suporte específico, o aluno ganhou a nota máxima, tirou 3 de 3. Ferramentas administrativas existentes, o item 2.2, ele ganhou 2.63 de um total de 3. Só pelo fato de ele ter falado que o Red Hat é o cara, possui ferramentas administrativas poderosas, né?
E sobre o oferecimento de escalabilidade, que ele também fala uma coisa muito ampla e genérica, ele ganha 3,06 de um total de 3,5. Então, o que eu deixo como resumo nesse ponto aqui? Use palavra-chave no seu texto. Fale o que o examinador está querendo. Não adianta você fazer uma introdução de 10 linhas explicando que o Linux veio do Unix e tal, tal, tal. Não é isso que o examinador quer ouvir. O examinador, nesse caso, ele queria ouvir que a distribuição escolhida seria o Red Hat. Você pode até não ter a melhor justificativa do mundo, mas fale alguma coisa que soe bem nos olhos dele, que ele vai ter 30 discursivas para ver. Quando ele olhar o seu texto, ele vai dizer assim, cara, esse aqui que eu queria. Tome nota boa. Vamos pro próximo. Outra boa prática extremamente importante que vocês têm que ter em mente é que vocês têm que responder o que foi perguntado. Nada a mais e nada a menos, tá? Para esse exemplo, eu trouxe a questão 2 da discursiva do TCDF 2013, que foi uma prova que eu fiz. Então, esse texto aí que vocês vão ver é meu texto, tá? Vamos observar aqui o que essa questão 2 trouxe. Ele pediu, defina e diferencie controle legislativo, controle judicial e controle administrativo, classificando entre esses tipos de controle o controle financeiro exercido pelos tribunais de conta e discutindo a possibilidade de o Poder Judiciário revogar um ato administrativo exarado por Tribunal de Contas. Então, observe que ele lança um texto para você com ele não faz diretamente 3 perguntas, mas ele coloca 3 valores, que significa que ele vai estar esperando 3 respostas para você. Então, como boa prática, responda o que foi perguntado, nada mais, nada menos e, se possível, de forma direta e objetiva. Vamos ver o que eu coloquei de resposta para esses itens, tá? Primeira coisa que ele perguntou, defina e diferencie o controle legislativo, controle judicial e controle administrativo. Eu não vou entrar na parte técnica porque foi uma discursiva de controle externo e vocês não têm a obrigação de saber, mas eu vou identificar no texto o que eu falei. Olha na linha 1, eu já chego de cara, sem introdução, dizendo o controle legislativo é pau, 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 pau. Até a linha 5 eu vou falando. Linha 7, o controle judicial é tal, 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 tal. Linha 10, o controle administrativo é, e vou falando. O examinador, quando abre o texto, ele enxerga de forma clara e na ordem que ele perguntou. Ou seja, eu estou respondendo o que ele perguntou na ordem, facilitando muito o trabalho do examinador, certo? Não adianta você dizer que está previsto na Constituição, que foi a Carta Magna de 88, Constituição Cidadã. Ele não te perguntou isso, então não escreva. Você vai perder linhas importantes falando coisa que não vai agregar a sua nota. O examinador perguntou, responda direto na linha 1, sem introdução, sem nada. Tá? Responda diretamente o que ele perguntou. Eu não sugiro que vocês coloquem itens, né? Tem que ser um texto dissertativo. Então, organize o texto de vocês em forma de uma redaçãozinha, mas coloque as respostas de forma clara, que o examinador bata o olho e enxergue de uma vez, certo? O segundo item dessa questão, ele colocou classificando entre esses tipos de controle o controle financeiro exercido pelo Tribunal de Contas. Então, na linha 14 eu falo, o controle financeiro é um controle legislativo. Acabou. 2 linhas, suficiente. Respondi de forma clara para ele. Terceiro item. E discutindo a possibilidade de o Poder Judiciário revogar um ato administrativo exarado por Tribunal de Contas. Eu chego na linha 16, por fim, e falo, nunca poderá o Poder Judiciário revogar ato de outro poder. Acabou. Respondido. Ele fez 3 perguntas no texto, nada mais, nada menos. Eram 20 linhas, eu usei 19 e consegui responder as 3 perguntas de forma clara. Outra boa prática, e aí eu trouxe a questão por completo, para vocês conseguirem ver um texto como um todo, é que vocês têm que fazer um parágrafo por pergunta. Para quê? Simplesmente para simplificar o examinador. Ele vai ter facilidade de enxergar cada pergunta em um parágrafo. Isso é só para facilitar a vida dele, tá?
Então, vocês observem que ele fez 3 perguntas, eu fiz 3 parágrafos em ordem. A primeira pergunta está no primeiro parágrafo, a segunda pergunta no segundo parágrafo e a terceira pergunta no terceiro parágrafo. Simples, direto. Outra boa prática é vocês fazerem uma correta distribuição de linhas, tá? Observe que nessa questão ele perguntou 3 coisas com 3 notas distintas. Adianta eu, que tenho só 20 linhas para expressar minha resposta, eu gastar 10 linhas com a segunda pergunta dele, que vale apenas 1,5 ponto? Não, não adianta. Então eu vou pegar a maioria dos meus esforços, a maioria das minhas linhas e vou colocar para responder o item 1. Não precisa necessariamente ser uma regra de 3, mas faça uma distribuição correta para que você aloque mais linhas na resposta que vale mais pontos. Isso vai lhe ajudar a colocar mais conteúdo onde é necessário. E com isso o examinador tem a tendência de lhe dar uma nota melhor. Então vamos lá. Esse texto, o examinador fez 3 perguntas, eu respondi as 3 de forma direta, em 3 parágrafos corretamente distribuídos. Vamos ver qual foi a nota que eu recebi nessa discursiva. Aqui, não tem nem muito o que discutir. Na nota de conteúdo, eu tirei nota máxima, tá? Acertei todos os itens perguntados. Tive desconto de número de erros de português e a nota geral ficou 9,42. Para aquele concurso, foi uma das maiores notas que teve. Então, relembrando para os senhores as boas práticas que vocês devem adotar em prova CESP. Usem as palavras-chave. Se você está falando de uma discursiva sobre COBIT e cabe, fala de habilitadores. É uma coisa nova, recente, o examinador vai gostar de ouvir isso, tá? Tem que estar contextualizado com a pergunta. Se ele não perguntou, não adianta, mas se der, use a palavra-chave. Você está falando de novidades do ITIL, cara, fala do ciclo de vida de serviços. Está falando de segurança de informação, fala de confidencialidade, integridade, disponibilidade. Usa termos que ele vai ver que você tem segurança de sua resposta. Termos-chave, palavras-chave, tá? Responda o que foi perguntado. Não fica dando volta, responde diretamente o que ele perguntou, de forma que ele bata o olho no seu texto, mesmo que o examinador esteja cansado, que o seu texto seja o último, que seja domingo à noite, ele esteja doido querendo dormir, ele vai olhar seu texto, vai estar lá a resposta. Você não vai ser prejudicado por isso. Então, responda de forma clara, na ordem que o examinador pediu, uma resposta por parágrafo e com a correta distribuição de linhas. Use essas boas práticas que vocês vão ver. A nota de vocês vai crescer muito, tá? Aí falando um pouco agora especificamente sobre a estrutura desse curso aqui, tá? O que que vocês compraram e o que que vocês vão receber, tá? A oficina é dividida em módulos. Nós vamos ter aqui no caso 3 módulos, cada módulo representando um tema. E esse tema foi feito especificamente para o cargo que você escolheu. Se você adquiriu a oficina do STM, os temas foram feitos com base no edital do STM. Se você pegou o cargo, por exemplo, cargo 9 do ABIN, vão ser temas especificamente feitos para aquele cargo, tá? Então, o módulo vai conter os temas, tá? E para cada tema você vai ter a oportunidade de fazer 2 submissões. Vocês vão fazer a primeira submissão do tema e eu vou corrigir como se eu fosse o examinador, tá? Eu vou passar uma nota para vocês, e vou passar o feedback e vou passar um padrão de respostas que eu vou criar. Com base no feedback que eu vou gerar, vocês vão ter a oportunidade de fazer uma ressubmissão do texto, corrigindo as coisas que forem necessárias para tentar maximizar a nota no segundo envio, certo? Cada tema, eu vou mandar para vocês um PDF desse, muito semelhante ao que vocês vão ver no dia da prova do CESP, tá? Com temas que eu elaborei conforme o edital em questão. Vocês vão receber também um template para que vocês façam o seu texto, tá? E aqui eu sugiro que vocês tentem simular de fato uma situação de prova. Você pega o template, imprime, fica num quarto em sua casa reservado sem muito incômodo, abre o tema só na hora que você for fazer, não lê o tema um dia antes, porque você vai chegar poluído, você vai pensar no tema a noite toda, você não vai simular de fato uma situação de prova.
Então, quando você tiver horário disponível para fazer o tema, você abre o tema na hora. O tema é esse aqui, beleza. Cronometra seu tempo e faz. Manda para mim o texto junto com o tempo que a gente vai conseguir analisar muita coisa em cima disso, tá? O template eu peço que vocês mandem digitalizado e aí tem várias formas de você me passar isso aí. Pode ser através de um scanner convencional, você pode tirar uma foto do celular, desde que fique legível, ou vocês podem utilizar alguns aplicativos de smartphone que simulam também um scanner. Um exemplo de aplicativo desse é o CamScan. Ele transforma a câmera do seu celular num scanner, você passa a câmera pelo texto e ele digitaliza. Mandando isso aí, eu vou providenciar a correção. Essa aqui é mais ou menos a cara da plataforma EAD. Vocês vão ter os temas que vocês vão poder fazer submissão. Então, é bem simples e bem intuitivo. Nessa primeira parte aqui, o texto online, não recomendo, mas se vocês preferirem digitar o texto, tudo bem. Digita nessa parte aí que eu vou corrigir. Mas o mais interessante é que vocês façam o texto de fato escrito na caneta, cronometrando o tempo, digitaliza ele e manda para mim fazendo o upload aí, tá? Lembrando que uma vez que vocês subirem, que vocês salvarem as mudanças, o texto vai estar em modo rascunho. Você tem que colocar ele em modo definitivo para que eu possa enxergar e providenciar a correção, tá certo? A correção que eu vou mandar para vocês, além do feedback, do que eu acho que vocês podem melhorar, eu vou estar mandando um padrão de respostas, tá? Então, numa hipótese aí que vocês foram surpreendidos pelo tema, não sabia do conteúdo, o padrão de resposta vai servir também como material de estudo para vocês, tá? A correção que eu vou mandar para vocês é mais ou menos nesse template. Eu vou pegar para cada item, eu vou atribuir uma nota. Então, essa primeira parte aqui de cima, ela é bem semelhante à do CESP. A parte de baixo que diferencia um pouco, que eu coloco os feedbacks. Eu falo como que você poderia melhorar e maximizar sua nota. Que aí na segunda submissão e nos próximos temas, você tem a oportunidade aí de ter uma nota melhor. Tanto o tema, quanto o padrão de resposta, quanto esse feedback, eu coloquei ele propositalmente com esse efeito aí de neblina, porque são temas reais que daqui a pouco você adquire outra oficina, o tema está lá e você já fica surpreendido. Então eu coloquei todos nesse efeito neblina, tá? Então, gostaria de agradecer vocês que adquiriram o curso, espero que eu possa ajudar vocês nessa oficina. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo perfil do itinerante, pelo meu e-mail, mas preferencialmente eu vou dar uma atenção especial, principalmente próximo da prova, ao fórum da plataforma EAD, porque aí eu consigo priorizar as dúvidas dos alunos que de fato compraram as oficinas, entendeu? Então, mais uma vez, obrigado e mandem os temas para a gente trabalhar forte nessa correção.